Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E uma pergunta para você: como vai a saúde da sua coluna? Pois é, hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Dr. Davidson Alba, neurocirurgião, que vai falar sobre também da parte da coluna e da cirurgia endoscópica da coluna. Vejam e atentem a tudo que ele vai falar, o quanto é importante nós termos uma coluna sadia. Doutor? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor. São vocês, são os doctor. E para que esse povo que está nos assistindo, quem está aqui é aquele que tem experiência do dia a dia. Pois é. Bom, é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco das informações com os espectadores, com os amigos, né? Sobre um entendimento um pouco também geral, mas também de certa forma específico a respeito das situações que acontecem na coluna vertebral. Acho que antes de a gente falar sobre o que fazer com situações da coluna, acho que eu, como neurocirurgião, eu vejo pelo menos uns 60% dos pacientes no consultório com queixas relacionadas à coluna, dores tanto axiais ao longo do tronco, do pescoço, da região lombar, quanto dores irradiadas, para as pernas ou para os braços, que são geralmente secundárias a alguma situação que está ocorrendo na coluna vertebral. Então, isso é uma coisa que é bastante frequente na rotina do neurocirurgião, que via de regra sim trabalha com coluna, não é só crânio. Sim. Às vezes o pessoal tem esse entendimento um pouco equivocado. A gente opera as doenças cirúrgicas de todo o neuroeixo, então isso compreende tanto crânio quanto a coluna vertebral, contém a medula espinhal e as raízes da cauda equina. Bom, eu acho que uma coisa muito importante a gente salientar é que, diferentemente de outras áreas como a cardiologia, como a parte de endocrinologia, onde já existe uma consciência relacionada à prevenção, com relação à coluna vertebral, a gente ainda está um pouco longe de ter, a nível populacional, esse mesmo nível de conscientização. Então, não existe uma associação clara entre a necessidade de se manter a musculatura paravertebral do tronco, o core, abdômen, quadrado lombar, grande dorsal, trapézios, eretor da espinha, multífidos, esses músculos em torno da coluna fortalecidos, condicionados, e a preservação de uma coluna saudável a longo prazo. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante a gente salientar. Também a questão cumulativa do sobrepeso e da obesidade sobre a coluna vertebral. Então, a coluna ela termina de se formar, a grosso modo, pelos 21, 22 anos, e é como se ela estivesse preparada para suportar aquele peso X corporal para o resto da vida. Mas se a gente pensar na evolução ponderal da maioria dos pacientes dessa idade em relação à idade em que eles procuram atendimento, quase 100% não tem uma estabilidade desses valores. Geralmente ocorreu um incremento bem significativo, e tudo isso é sobrecarga sobre a coluna. E não raro, uma sobrecarga sem uma contrapartida de condicionamento da musculatura. Então, isso explica porque, às vezes, mesmo que o paciente não tenha uma idade relativamente tão avançada, ele seja portador de alterações degenerativas na coluna, de herniações discais, de osteofitos, que são os famosos bicos de papagaio, ou de espessamento dos ligamentos da coluna, de forma bastante assim severa e relativamente desproporcional à idade dele, porque é como se aquele trecho da coluna já tivesse envelhecido 20 anos na frente do resto do corpo. Então, esse é um detalhe bastante importante a gente trazer, e porque a gente pensa em promover saúde, em prevenir, em evitar que o paciente vá desnecessariamente
para uma situação que vá requerer tratamento cirúrgico, uma intervenção maior. Nesse tempo de formação, principalmente ali na pré-adolescência, quando a gurizada querem fazer ali academia, aí começa uma academia sem uma orientação. Isso, por outro lado, também é um problema, porque não é difícil. Musculação é uma modalidade muito benéfica, mas também, se feita sem orientação e sem os devidos cuidados, como é bem comum entre os mais jovens, ela é relativamente fácil de provocar lesões, especificamente na coluna. Existem diversos exercícios que, especialmente com uma técnica inadequada e feitos com peso excessivo, vão sim provocar lesões espinhais. E até mesmo no trabalho, pela questão do uso dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que por vezes, né, quando fala em coluna, é pescoço e vai até o finalzinho, né? E tem muitos trabalhos que exigem EPIs e que não são usados por vezes, arriscando até mesmo um ferimento, né, maior e que possa comprometer a situação da coluna. No momento de dirigir, quantas vezes se tem um problema também de coluna porque não se usou um cinto de segurança? Olha, isso aí é uma coisa assim... Quantas vezes já atendeste paciente já com situações bem avançadas, né? Mas felizmente isso é raro. Que coisa boa. Ainda acontece de haver pacientes que se acidentam sem cinto, mas graças a Deus isso é uma coisa bastante rara. Eu não me lembro do último que eu atendi que não havia utilizado cinto de segurança, graças a Deus. Olha, isso é um sinal bom. É um sinal bom, até mesmo porque o pessoal está se prevenindo. Mas acho que o papel da legislação por um lado, mas principalmente da tecnologia pelo outro, é interessante, porque hoje em dia boa parte dos carros fica incomodando o condutor para que ele ponha o cinto. Para que ele ponha o cinto. Um aviso, né? Tá certo. O que não pode acontecer, como eu já soube de amigos que fazem isso, é que eles compram o clamp, só o clamp do cinto de segurança para colocar, para não pôr o cinto, para ele parar de apitar. Né? Então, está enganando a si mesmo. Exatamente. Né? E nunca se sabe, às vezes até em não tanta velocidade, em trechos, deslocamentos curtos, o que pode acontecer. Outras situações também que acontecem muito no campo do sobrepeso de saco acima, e a pessoa carrega aqueles pesos que vai deixando a coluna, em todo dia está carregando peso, e não tem também aquela técnica de que, né, é uma falta de orientação por vezes. É verdade. Aonde vai chegar, claro, daqui a pouquinho vai estar falando sobre os tratamentos, né? Então, são muitos sinais e sintomas que acontecem dentro da situação da coluna, né? Até mesmo por vezes o nervo da perna aqui, que pensa que e às vezes é algo relacionado à coluna. É muito comum os pacientes terem queixas radiculares, seja uma dor no braço, um formigamento que vem da coluna em direção ao braço, às vezes chega até a mão, né? Ou da mesma forma que parte da região lombar e vai às vezes até o pé ou até a perna. São queixas que sugerem se tratar de algo relacionado à coluna, seja ela cervical, seja ela lombar. Então, é o tipo de queixa que leva a necessitar de uma investigação. Se é uma coisa ocasional, que não está acompanhada de perda de força ou de perda da sensibilidade, se é algo assim que não é tão intenso, dói um pouquinho de vez em quando, isso até pode ser contemporizado, postergado. Agora, se é algo importante, se é algo que se acompanha de alguma alteração motora principalmente, sinal vermelho. Tem que investigar e logo. O nervo ciático, né? O nervo ciático na verdade, o nervo ciático ou isquiático, né, que vem do osso isquio, porque ele passa pela incisura ciática, né, ele nada mais é do que a junção dos nervos tibial e fibular comum, que correm adjacentes um ao outro. E, na verdade, ele vem do plexo lombosacral, que é formado após as raízes de L2
a S1, no caso daquelas que vão em direção ao membro inferior, saírem da coluna pelos forames de conjugação e se direcionarem na pelve em direção justamente a incisura isquiática, por onde o nervo ciático sai e corre pela parte posterior da coxa e depois da perna, quando ele se divide em tibial e fibular comum. Postura. Essa é uma coisa importante, porque muitas vezes ocorre a manutenção de posturas viciosas, então o paciente fica em uma postura inadequada, trabalha fletido, de forma assimétrica, inclinado, né? Uma atitude cifótica dessa forma, né? Assim, entre aspas, corcunda. Isso não é raro de acontecer e isso tem diversas consequências deletérias, ruins para a coluna. Por quê? Tu está sobrecarregando a musculatura, vai provocar dor axial por contratura dessa musculatura paravertebral, né, que seria minimizada se ela estivesse bem condicionada, digamos assim, se ela estivesse treinada o suficiente para aguentar o tranco, talvez nem dor desse e ela comportasse assim, algum grau de abuso relativo. Agora, o paciente não se exercita, ele metabolicamente está em sobrepeso ou obeso, ele teve um ganho ponderal importante desde a juventude, e além disso, ergue pesos consideráveis, sem uma execução de movimento correta, ele não usa as articulações dos membros inferiores para se acocorar e fazer um levantamento de forma adequada, de forma correta, com a coluna ereta, com o abdômen contraído, como normalmente se deve fazer, se usar. Existe articulação do quadril, do joelho, do tornozelo, para a gente utilizá-las, né? A coluna vertebral tem esse nome, a gente pode dizer assim, porque ela é a coluna do corpo, ela de forma análoga à coluna de uma construção, ela serve para sustentação, ela deve ser, né, de certa forma, ereta, firme, então, reta. Então, uma postura fisiológica que esteja equilibrada, tanto do ponto de vista sagital, quanto do ponto de vista coronal. Então, sem curvaturas ou espontâneas ou forçadas, né? Então, isso vai fazer com que digamos assim, o prumo da coluna esteja neutro e, consequentemente, não haja um gasto energético e um esforço fora daquilo que é normal e esperado para a sustentação do centro de gravidade corporal. Você que está assistindo aqui essa entrevista com o Dr. Davidson, levanta do sofá, vai até a parede e pede para uma pessoa que está junto olhar como é que está a sua coluna, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então, fizeram? E aí, o que vocês viram aí na sua coluna? Tá ereta, tá torta, tá que nem uma minhoca se mexendo. Aqui, ó, vamos tirar essas dúvidas aqui com o Dr. Davidson.
E até mesmo porque daqui a pouquinho ele vai falar nos tratamentos, que também são cirúrgicos, né? Na minoria dos casos, felizmente. Coisa boa, olha aí, viu só? É isso aí, então a situação de postura, né, e da colocação da coluna como sendo um eixo, né, um eixo centralizador, que ele deve ter um equilíbrio, e esse equilíbrio são as estruturas adjacentes dele, músculo, ligamento, tudo que está na volta. Exatamente. Né? O que determinar menos peso para ela, melhor. Na verdade, assim, ó, o segmento vertebral, que a gente chama, ele é composto por duas vértebras adjacentes, as cápsulas articulares entre as facetas articulares, o disco intervertebral e todo o complexo ligamentar, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, né? O ligamento amarelo, né? O longitudinal anterior e posterior ficam na frente e atrás do corpo vertebral, o ligamento amarelo fica entre as lâminas na parte posterior do canal vertebral, a lâmina é a parte que fecha o canal vertebral atrás, né? Em cada vértebra, né? Então, os ligamentos outros que são diversos, nem todos eles têm um nome exato, os ligamentos foraminais, né? E as fibras musculares que se inserem nos processos transversos, nos processos espinhosos de forma oblíqua, mais ou menos oblíqua, são estruturas assim bastante variadas, mas os ligamentos supraespinhosos, o processo espinhoso é aquela ponta posterior mediana de cada vértebra, né? E os ligamentos interespinhosos, todos eles conferem estabilidade ao segmento vertebral. Então, quando a gente tem degeneração, tudo começa com a desidratação do disco intervertebral, que ele é normalmente ele é muito pouco nutrido. O núcleo pulposo, que é a parte interna do disco, ela começa a ficar desidratada. Então, eu gosto de comparar o disco intervertebral a um colchão. O que acontece com um colchão velho? Ele perde a capacidade de absorver impacto, ele perde altura e ele se esparrama. O disco intervertebral é exatamente a mesma coisa. Ele perde a capacidade de absorver impacto pela degeneração do núcleo pulposo, ele perde altura e ele abaula. Quando isso acontece, ocorre a sobrecarga das articulações facetárias posteriores, que elas ficam justamente, daí do corpo vertebral saem os pedículos, em as facetas articulares superiores e inferiores de cada vértebra, e a faceta articular superior da vértebra de baixo com a faceta articular inferior da vértebra de cima vão formar uma articulação que a gente chama de interapofisária ou facetária, que tem uma cápsula articular. Então, essa cápsula estar íntegra confere estabilidade a essa articulação. Só que com a sobrecarga da articulação facetária, ela vai hipertrofiando. Esses ligamentos também, o ligamento amarelo, eles vão crescendo. Essa articulação vai crescendo também. E a raiz que está cruzando, ou está cruzando pelo resto lateral para sair no forame de conjugação seguinte, dentro do canal vertebral, ou ela está saindo no forame de conjugação, ali juntinho do disco, logo atrás do disco, entre uma vértebra e outra, né, porque o forame é formado metade pela vértebra acima e metade pela vértebra abaixo. E nesse trajeto aqui, cruza a raiz, que está emergindo, que está saindo do forame de conjugação. Então, se a gente tem o disco abaulado por aqui, ligamento e faceta articular crescendo e apertando a raiz nervosa por aqui, ela não vai ter por onde passar, ela vai ser comprimida. E o sistema nervoso é um sistema elétrico. Consequentemente, essa compressão vai causar, entre aspas, um mau contato. E aí, o território neural pelo qual aquela raiz é responsável vai começar a dar sintomas. Vai começar a ter dor no território sensitivo daquela determinada raiz comprimida, pode ter formigamentos, dormências, que são as parestesias que a gente chama, pode ter perda de sensibilidade, perda franca de não sentir quando toca, e pode ter até mesmo perda de força em casos mais graves, perda motora, de não conseguir fazer determinado movimento, pode ser uma perda lenta, gradual, ou em casos mais dramáticos pode acontecer até de forma súbita. E é assim que isso acontece, né? Vai degenerando e essas consequências elas vão acontecendo gradativamente, uma na sequência da outra. E o tratamento? Bom, então, esses pacientes, eles chegam com dor. A nossa medida inicial sempre é a primeira coisa tentar amenizar
essa dor? Primeiro com medicações mais simples. A gente pode lançar mão de 1, 2 ou até 3 linhas de analgésicos e medicações moduladoras de dor progressivamente mais potentes. Mas uma vez a gente chegar à conclusão de que os medicamentos não são suficientes, a gente pode tentar bloqueios ou infiltrações. São, digamos assim, uma segunda linha nessa jornada, nessa escada de tratamentos. Eles podem servir tanto para aliviar a dor, quanto também para um esclarecimento diagnóstico. Se a gente quer saber se a dor realmente vem daquela raiz X, o bloqueio específico daquela determinada raiz, feito no centro cirúrgico, guiado por raio-x ou ultrassom, ele vai nos mostrar o local certo e ali a gente faz o bloqueio. E se o paciente tiver uma mudança do seu sintoma para melhor, é sinal de que a dor vem dali mesmo. Caso contrário, pode ser que não. E uma vez isso não tendo resolvido, ou por exemplo, se o paciente melhora, mas a dor volta, passado o efeito do bloqueio, a gente pode chegar à conclusão de que ele precisa de algo mais complexo, né? Um procedimento descompressivo. Isso pode ser feito de diversas formas. A nossa opção é sempre tentar fazer o procedimento menos invasivo possível, aquele mais adequado para o paciente, mas em especial na coluna lombar, que acontece mais, os procedimentos endoscópicos são uma opção muito interessante, porque a cirurgia endoscópica mudou os paradigmas da cirurgia de coluna. Então, antigamente as técnicas e os materiais elas eram um pouco diferentes e não nos permitiam ter descompressões ósseas mais extensas. Era uma cirurgia mais apenas de retirar hérnias extrusas, era uma indicação muito limitada e a própria técnica era, digamos assim, havia alguns senões do ponto de vista de evolução a longo prazo. Com o avanço do conhecimento, dos materiais e da própria técnica, da difusão da técnica, isso foi crescendo, o instrumental passou a ser adequado para se fazer maiores descompressões e, por exemplo, hérnias foraminais, compressões de raiz emergente no forame que poderiam exigir, por técnica tradicional, a ressecção, a retirada da articulação e, consequentemente, a necessidade de fixação com parafusos, fazer uma artrodese. Esse paciente pode ser operado por via transforaminal, endoscópica, e nem ficar internado. Ele vem para o hospital em jejum, é submetido à cirurgia, ocorre a descompressão por vídeo da raiz nervosa. Se existe um fragmento herniário retirado, se tem um bico de papagaio, um osteofito comprimindo a raiz, esse osteofito ele pode ser ressecado, pode ser retirado. A gente comprova por visão direta no vídeo a descompressão da raiz. Isso pode ser associado a um bloqueio no local para auxiliar na analgesia pós-operatória. Mas, via de regra, é uma mudança de paradigmas na cirurgia de coluna, porque esse paciente ele pode ir embora para casa depois de passar da recuperação pós-anestésica, ele pode sair caminhando do hospital no mesmo dia em que chegou, ele retorna mais precocemente às suas atividades físicas, ao trabalho, talvez com 15, 20 dias pode ter condições de voltar às suas atividades, se não for nem nada de esforço importante, ou no mais tardar 30 dias. Quando, se fosse fazer uma cirurgia de artrodese de coluna, no mínimo um mês parado. E dor pós-operatória, que é quase nula na cirurgia endoscópica. Cicatriz, um corte de 1 centímetro ou menos, comparado com, sabe-se lá que tamanho, dependendo do que fosse necessário. Então, fora que a menor invasividade nos permite tratar pacientes que talvez não tivessem condições clínicas até, ou por comorbidades, ou pela idade mais avançada, de serem submetidos a procedimentos cirúrgicos tradicionais. Recentemente, eu acho que foi na Spine, ou no Journal of Neurosurgery Spine, não estou recordado da publicação,
Eu vi essa semana o artigo onde houve benefício nas avaliações de qualidade de vida de pacientes numa série apenas acima de 80 anos, submetidos à descompressão espinhal minimamente invasiva, seja ela endoscópica, seja ela tubular, né? Mas na verdade hoje não é nem o futuro, a cirurgia endoscópica de coluna já é o presente. Já é o presente. Né? Então já tem trabalhos de não inferioridade e em alguns elementos até de superioridade em relação à técnica tradicional e à técnica tubular. Toda essa evolução estão contribuindo para uma melhor situação de qualidade de vida. Exatamente. Além disso, para o cirurgião também. Porque melhorou bastante. A gente consegue... né, operacional, né? Consegue oferecer para o paciente um tratamento melhor, né, uma cirurgia relativamente mais rápida, relativamente menos trabalhosa. Mais segura. Menores riscos de sangramento, menores riscos de infecção. Né? Só em saber que o paciente já tem um tempo menor para sair, para ir embora, para fazer a sua recuperação em casa. Essa é a expectativa. E a gente tem visto assim menor formação de tecido cicatricial, tanto uma cicatriz externa menor, mas também fibrose e cicatrização interna melhor. Claro. Né? Por exemplo, em caso de necessidade de uma reoperação, porque a doença degenerativa da coluna ela é uma coisa crônica. A cirurgia resolve a descompensação, mas a coluna continua envelhecendo. Então o paciente pode necessitar de uma reoperação no futuro, nesse mesmo nível. Sim. Né? Então a hérnia pode se formar novamente. Então ter menos fibrose no leito cirúrgico é uma grande vantagem na reoperação. Então, diminui risco de lesão de raiz nervosa, o que quer que seja, facilita a dissecção, a exposição das estruturas e a realização da cirurgia. Então, as vantagens para o paciente são grandes, felizmente. Maravilhoso. Bueno, estamos chegando no final da nossa entrevista, infelizmente. Tem muito mais a falar, com certeza. Mas eu sempre peço para que deixe uma mensagem para esse nosso telespectador. Qual a melhor mensagem que você pode passar para principalmente esses que foram na parede, ver como é que era a coluna? Bom, e que viram que está muito torta. Nem sempre digamos assim, a deformidade ou uma alteração do equilíbrio coronal sagital vai necessitar de algum tipo de tratamento. Especialmente se não tiver nenhum sintoma, se não for uma coisa muito chamativa. Mas se existe uma dor e ela é persistente ou ela recorre com muita frequência, pode haver necessidade de investigar isso. Ainda mais se essa dor tiver irradiação para os braços, para as pernas, né? E tiver alguma alteração motora associada. Então isso não dá para deixar passar. Agora, se não está sentindo nada, que bom. E é importante se conscientizar, cuidar da coluna, assim como se cuida da saúde cardiovascular, da parte metabólica, para que se preserve a coluna. Eu gosto de dizer que a coluna ela é uma poupança ao contrário, ela só desvaloriza. Então, quanto mais a gente cuidar, quanto menos ela desvalorizar, entre aspas, melhor. Viu só? Olha só a comparação dele. E é verdade. Até mesmo nós diminuindo a altura. Isso aí. Dr. Leivson, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Fala Doctor. Foi um prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, Espero tê-lo em outras entrevistas também. Estamos à disposição. A gente está vendo aí uma situação da gente pegar e fazer em áreas afins. Que legal. Então vai ser bacana isso. Tá? E você, telespectador, muito obrigado pela participação, pela audiência de vocês. E vocês podem ver as entrevistas que acontecem na segunda-feira, a inédita, mas ela sempre está sendo colocada durante a semana. E também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, tenha uma excelente noite e até a próxima!